em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Olá, ouvinte! Olá, internauta em todo o Brasil. Aqui estou com o professor Paulo Bacelar para falar sobre a área da Previdência Social. Os caminhos da sua aposentadoria. Ligue no Alerta Geral. Fique em nossa companhia. No rádio e na internet. Sua melhor sintonia. Todo sábado às 7 horas. No início do seu dia. Olá, professor Paulo Bacelar, seja bem-vindo, bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luziano, bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Mais uma vez estamos aqui para começar aí a responder as perguntas dos ouvintes. E neste começo de bate-papo, anote o nosso WhatsApp 085 992734353. Maria Elsa em Aracati, professor Paulo Bacelar, quer saber quanto tempo leva para um juiz dar uma resposta sobre o pedido de aposentadoria? Já faz 6 meses que fui e ainda nenhuma devolutiva, ou seja, resposta da justiça. Luziano, infelizmente é uma resposta que não tem como dar um exato tempo, né? Porque não existe na lei o tempo que o juiz tem para julgar. Existe o prazo razoável, né? Que seria no Código de Processo Civil, o juiz tem que julgar num prazo razoável, mas não fala que prazo é esse, e aí depende muito da vara de onde está tramitando o processo. Muitas vezes, os segurados, os clientes, acham até que é o advogado que não está trabalhando, alguma coisa assim, mas que realmente o que impede realmente aí é a conclusão do juiz, né? O advogado já faz os pedidos, já junta a documentação, já faz as sustentações e aguarda aí o momento em que o juiz vai concluir o processo. Então ela precisa esperar ou falar com o advogado dela para ligar para a vara, fazer a cobrança, é a única coisa que o advogado pode fazer. Como o assunto é prazo, professor Paulo Bacelar, a gente sai do âmbito da justiça para a área administrativa do INSS com a pergunta da Letícia Alves em Caridade. Meu esposo sofreu um acidente e quebrou o fêmur no dia 9 de outubro de 2024. Então, os papéis foram enviados para o INSS no dia 29 de outubro. Já faz mais de 3 meses e só diz que está em análise. E aí, o que devo fazer? Luciano, aí nesse caso aí uma via administrativa é muito tempo, né? Então aí precisa realmente ver se o processo ainda está realmente em análise e fazer uma atuação aí junto com a Defensoria Pública ou até mesmo com o advogado para entrar com mandado de segurança obrigando o INSS a analisar o processo. Ouvinte em Canindé, Roberto Soares, tenho 30 anos de contribuição e 50 anos de idade. Quantos anos faltam para eu pedir minha aposentadoria? Precisa ainda ter 65 anos de idade. Então ela tem 59, né? 59 de idade. 50 anos de idade, professor Paulo Bacelar, o Roberto Soares. 50 anos, então precisa ter mais 15 anos aí para ele poder ter direito à aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, José Eudes em Fortaleza, minha tia recebe benefício para deficiente e a irmã dela recebe benefício ao idoso. Ambas moram no mesmo endereço, só que cada uma fez o seu cadastro único no mesmo endereço, como se morassem sozinhas. Pode haver algum problema com essas revisões que estão sendo feitas no BPC, professor Paulo Bacelar? Pode, mas o que importa é que é possível a concessão do benefício de um BPC idoso com um BPC deficiente na mesma casa. Então ela precisa fazer realmente o CAD único correto. Se elas moram na mesma casa, precisa estar no mesmo CAD único. Como o assunto, já que nós abrimos o bate-papo sobre a aposentadoria, é prazo do INSS para análise de processo, professor Paulo Bacelar, a Larissa Castro em Caridade diz o seguinte: minha avó deu entrada no pedido de aposentadoria no mês passado, ela tem 65 anos de idade, porém falaram para ela ir a cada 15 dias no INSS e estão dizendo que a aposentadoria dela está em análise. O que isso quer dizer, professor Paulo Bacelar, e quanto demora para o resultado sair? Precisa ter aí uma espera de pelo menos 90 dias, que é o tempo legal que o INSS acabou fazendo o acordo, né,
com a justiça para que possa aumentar o prazo de 45 dias para ter essa análise do benefício. Então precisa ter aí pelo menos uma espera de 90 dias. Mais uma pergunta, o Soares em Pentecoste, tenho 56 anos de idade e contribuo desde 1986. Tenho direito adquirido, ele já vai com esse pressuposto. Afinal, professor Paulo Bacelar, são 40 anos de contribuição, pelos meus cálculos, 39 anos de contribuição. 39. Aí ele diz, dei entrada no pedido de aposentadoria e estou recorrendo pela terceira vez. Segundo o INSS, está faltando o PPP da época que trabalhei na prefeitura por 4 anos. E o local onde ficavam os documentos teve um incêndio e no sistema não consta registro em que trabalhei, pois era contratado e não carteira assinada. O que devo fazer, professor Paulo Bacelar? Quando tem PPP de prefeitura é difícil, porque a prefeitura ela não emite PPP, a maioria das prefeituras, né? Ela não tem regime próprio, no regime próprio de previdência não tem uma legislação para regulamentar a aposentadoria especial. Então, quando a pessoa é servidora, ela utiliza a legislação do regime geral de previdência. No caso dele aí, que ele é contratado, pior ainda, porque não é servidor público efetivo, né? Foi o contrato, então precisa ter uma análise mais aprofundada e talvez entrar com ação na justiça para reconhecer o tempo especial para depois garantir o direito à aposentadoria dele. Zenilda, em Fortaleza, eu tenho 54 anos de idade e 15 anos de contribuição. Estão faltando 8 anos para eu me aposentar. Hoje pago no código 1473, 11% sobre o salário mínimo. Valeria a pena, professor Paulo Bacelar, contribuir com valor maior para ter a aposentadoria acima de um salário mínimo? 2 ou 3 salários de contribuição, por exemplo? Precisa fazer cálculo. Aí a gente chama de planejamento previdenciário. Isso é planejar o futuro. Ela ainda tem 8 anos ainda, né, pela frente. Exato. Pode sim ter uma relevância na hora de calcular a renda mensal inicial dela lá na frente. Isso se mantiver as mesmas regras de hoje, né, daqui a 8 anos, e ela ter direito a um benefício melhor. Então, caso ela venha fazer uma contribuição maior do que o salário mínimo, teria que mudar o código para 1406. E não 1473, seria 1406. Agora, precisa calcular, precisa saber se vale a pena você pagar sobre 2 salários mínimos, porque aí é 20% sobre o valor que você quer pagar, não é mais 11%, vai ser 20%. Então é um valor que aí pode impactar no seu orçamento e lá na frente não ter muita vantagem, a aposentadoria não ser tão maior assim. Então precisa calcular, fazer planejamento previdenciário. Professor Paulo Bacelar, a Cícera, antes dessa pergunta da Cícera na região metropolitana do Cariri, quero lembrar a você, ouvinte internauta, que a linha está aberta, é o 085 992734353. Mande o seu recado e ao escrever o texto, diga em que cidade você se encontra. A Cícera, na região metropolitana do Cariri, diz que tem 48 anos de idade, recebe o PPC, quer saber se pode contribuir para o INSS sem correr o risco de perder o benefício. Que bela pergunta, professor Paulo Bacelar. A gente sempre diz aqui, né, alerta que as pessoas que têm BPC podem sim contribuir, mas devem contribuir obrigatoriamente como segurado facultativo. Tem que estar cadastrado no CAD único, logicamente, porque tem um BPC, né? Atualizar o CAD único, mas tem que contribuir com o código 1473 no mínimo, que é como facultativo de 11%. Aí ela pode contribuir. Não pode contribuir com aquela alíquota da dona de casa de 5% do salário mínimo. Por quê, professor Paulo Bacelar? Porque para o INSS, o BPC que ela recebe é considerado como renda. Entendi. E a dona de casa que tem renda não pode contribuir com o código de 5%. Então ela pode contribuir, sim, mas com o código 1473, com 11% do salário mínimo. Professor Paulo Bacelar, quero dizer que a pergunta da Cícera foi muito importante, é muito importante, porque a resposta, Cícera, dada pelo professor Paulo Bacelar, é extremamente valiosa para milhares de pessoas que estão na sua situação e ficam na dúvida se recebendo o BPC devem ou não contribuir para a Previdência Social. Devem sim. Agora faça os cálculos, professor Paulo Bacelar. A dona, eu vou chamá-la de Cícera, afinal é uma jovem de 48 anos de idade. Ela vai tirar quanto por mês para contribuir para o INSS? Olha, se ela vai pagar 11%, né? Seria aí R$166. Então, R$166. Cícera, vale a pena esse sacrifício? Porque você tem... Pois não, professor Paulo Bacelar? 166,98, quase 167. R$167. Então, vale a pena esse sacrifício, porque é uma espécie de poupança que você está fazendo. Você tem 48 anos de idade.
Ao completar os 63 anos de idade, você terá os 15 anos necessários para garantir a aposentadoria. Essa pergunta sua, Cícera, tem essa retribuição. O conselho para você fazer esse dever de casa tão importante. E se ela tiver filhos, né, menores de 21 anos, se ela for casada, se ela vier a óbito, por exemplo, antes de completar os 62 anos, se ela vier a falecer, né, que pode acontecer, claro que ninguém deseja nem espera isso, mas em caso de falecimento do segurado que contribui como facultativo, dá direito aos seus dependentes, aos seus filhos e o cônjuge, a pensão por morte garantida para eles se manterem depois do falecimento. Professor Paulo Bacelar, agora, nesse modelo que você sugere para a Cícera contribuir, ela terá direito também a outros benefícios da Previdência Social, como, por exemplo, auxílio acidente, auxílio doença? Não valeria a pena, Luciano, só mesmo se ela viesse a sofrer alguma doença que incapacite ela permanentemente. Aí ela poderia trocar o BPC por um benefício de aposentadoria por invalidez, né? Que é o benefício por incapacidade permanente. E aí ela teria, se daqui para frente ela tivesse um agravamento que incapacitasse ela de trabalhar, de fazer qualquer coisa, aí ela teria direito ao auxílio à aposentadoria por invalidez. Agora, o auxílio doença não valeria a pena porque é provisório, né? Ela já tem o BPC, não precisaria do auxílio doença. Charles Oliveira nos encaminhou a pergunta pelo YouTube, professor Paulo Bacelar. Estou aguardando a pontuação de 86 pontos. Sou metalúrgico há 29 anos e estou com 49 anos de idade. Quando irei poder me aposentar? É possível com esses 86 pontos, professor Paulo Bacelar? Olha, é 96, porque a aposentadoria especial, ela tem uma pontuação também, precisa de 25 anos, 91 pontos, desculpa. 91 pontos é a pontuação fechada da aposentadoria especial, certo? Então ele precisaria ter, hoje, se fosse 66 anos de idade, né? Não tem sentido 66 anos de idade com 25 de contribuição para dar 91 pontos. Agora, caso ele tenha 60 anos de idade, ele já entra na regra geral, que não precisa de pontos. De 60 anos de idade com 25 anos de contribuição. Mais uma dúvida agora da Ana Queiroz Farias em Guaramiranga. Depois que a gente se aposente, ainda tem desconto na aposentadoria, professor Paulo Bacelar? No regime geral, não tem desconto nenhum de previdência, não. Somente no regime próprio de previdência. Mais uma dúvida, Regina em Umirim, tenho 50 anos de idade e 31 anos de contribuição. Já posso pedir mini aposentadoria? 51 de idade e 31 de contribuição? 31 de contribuição. Teria se tivesse... Hoje, 92 pontos, que é a mulher, né, precisa ter 92 pontos e o homem 102 pontos para poder se aposentar em 2025. Agora, ela tem que idade? 50 anos de idade. 50, é muito cedo ainda. Teria direito se tivesse 54 de idade, para ela poder ter direito à aposentadoria. Aliás, 59 anos de idade. As regras mudam todo ano. Então, 59 anos de idade no mínimo para a mulher, 64 anos de idade no mínimo para o homem, esse ano em 2025. Antônia Veríssimo, tenho 62 anos de idade, nunca paguei o INSS. E aí, professor Paulo Bacelar? Precisa contribuir para ser segurada da Previdência, né? Se tornar segurada da Previdência e continuar contribuindo por 15 anos para poder ter direito à aposentadoria quando tiver 62 anos de idade. Igor Castro, em Quixadá, tenho 47 anos de idade e 22 anos de contribuição. Falta muito tempo para eu me aposentar? Ela precisa ter os 62 anos de idade, então precisa esperar aí, mas ter 15 anos de contribuição no mínimo. Ingrid Alves, em Maranguape, minha mãe tem 54 anos de idade e parou de contribuir aos 37 anos de idade. Isso prejudica, de alguma forma, o pedido de aposentadoria dela? Não, ela não é mais segurada da Previdência, mas ela precisa ter 15 anos de contribuição. Ela já parou de contribuir há muitos anos, não é mais segurada da Previdência, mas precisa saber se ela chegou a ter 15 anos de contribuição para se aposentar com 62 anos de idade. Mais uma dúvida, Carla Letícia em Itapiúna, sou mãe de uma criança com autismo tipo 2, recebo Bolsa Família e meu filho recebe o benefício. Por estar recebendo 2 benefícios, posso ter perigo de perder algum desses auxílios? Não, o BPC ele pode ser
acumulado com outro BPC na mesma casa e também com Bolsa Família. Mais uma dúvida, enquanto a dúvida chega aqui, que é do nosso ouvinte, da nossa ouvinte, Carla Letícia, já foi a resposta agora do Mário Henrique em Fortaleza. Sou professor efetivo da rede estadual, tenho 58 anos de idade e 23 anos de contribuição. Quanto tempo falta para eu me aposentar? O professor se aposenta com 62 anos de idade e 25 anos de contribuição. Ele precisa ter essas condições. Pergunta da Bruna em Acopiara. Minha mãe tem 60 anos de idade, recebeu e pediu a prorrogação do benefício. Ela precisa de novos exames e laudos médicos? Com certeza. Se for fazer uma prorrogação do pedido de auxílio-doença que ela está recebendo, ela precisa estar com a documentação em dia para o médico entender que ela ainda está precisando continuar recebendo aquele benefício. Vamos ao interior de Pernambuco, Luísa Freitas. Meu pai é vigilante, tem 58 anos de idade e 27 anos trabalhando nessa área. Ele pode pedir a aposentadoria? Já pode pedir, professor Paulo Bacelar? Ainda não, Zenon. Ele precisa ter 25 anos como tempo especial, que o vigilante pode ser considerado especial, e ter 60 anos de idade. É necessário ter a idade mínima de 60 anos, por isso que ele ainda não pode pedir. Jorge Igor, em Capistranho, tenho 58 anos de idade, sinto muitas dores na coluna, já peguei alguns atestados constatando o problema na coluna, posso pedir a aposentadoria? Se tiver um laudo médico atestando que está incapaz de trabalhar e é segurado da Previdência, está contribuindo, pode sim. Ronaldo Soares, em Iguatu, tenho 34 anos de idade e trabalho desde os 17 anos como cabeleireiro, quando irei me aposentar? Só com 65 anos de idade. Infelizmente, a idade mínima aí necessária para ter direito à aposentadoria. Linha direta para você encaminhar a sua pergunta, 085-99273-4353 ou então pelas redes sociais do Ceará Agora. Bruno Dantas, em Madalena. Meu pai tem 60 anos de idade. Quando ele pode se aposentar, professor Paulo Bacelar? Só com 65 de idade, mas tem que ter 15 anos de contribuição. Tereza Souza, em Amontada. Meu filho tem 22 anos de idade e obesidade tipo 2. Já fui em médicos e peguei alguns atestados, pois com o peso e a pouca idade ele adquiriu problemas na coluna. Ele pode ter direito a algum benefício previdenciário? Pode. Agora precisa ter o laudo médico atestando que está incapaz de trabalhar. Ou definitivamente, que daria direito à aposentadoria por invalidez, ou uma incapacidade provisória, que daria o direito ao auxílio-doença. Rian Vieira, em Fortaleza, tenho 34 anos de idade e 17 anos de contribuição. Quando posso me aposentar? Você já respondeu uma pergunta bem parecida de um cabeleireiro aqui. 65 anos de idade. Aí vai para a idade mínima, não tem jeito, vai ter que ter 65 anos de idade para poder se aposentar. Mais uma dúvida agora do Fábio Xavier, no interior do Paraná. Tenho 52 anos de idade e 34 anos de trabalho. Gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, se já posso pedir a aposentadoria. Aqui, pelos cálculos, 86 pontos. Tá bem longe, né, professor Paulo Bacelar? Precisaria ter hoje 102 pontos, né? Ou 64 de idade, com 35 de contribuição, para poder ter direito. Então, possivelmente, aí vai entrar na regra geral ter 65 anos de idade no mínimo. A Janete está nos acompanhando pelas redes sociais, encaminhou a pergunta pelo YouTube, não diz em que cidade se encontra, mas deixa o seguinte recado: há 3 anos eu estou recebendo aposentadoria e sempre estou fazendo perícia. Eu estou com 26 anos de INSS pagos, mas agora estou desempregada. Ainda posso garantir o benefício da aposentadoria? Quando ela está recebendo a aposentadoria, professor Paulo Bacelar, é um benefício provisório porque está fazendo perícia nesses últimos 3 anos? Ela deve estar recebendo o auxílio-doença, né? O benefício por incapacidade temporária. E aí saber se vai poder transformar isso numa aposentadoria permanente, que é aposentadoria por invalidez. Pode. Agora precisa ter um laudo médico atualizado, mostrando que ela não tem mais condição de voltar ao trabalho. Em Tauá, a Maria Castro nos manda uma pergunta pelo YouTube. Sou professora, tenho 45 anos de idade e 27 anos de serviço. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Aposentadoria de mulher professora aos 57 anos de idade, é isso, professor Paulo? 57 de idade com 25 de contribuição. Ou seja, Maria Castro espera mais um pouco, daqui a 12 anos, para pedir a aposentadoria. Agora, neste caso do magistério, a Maria Castro precisa continuar na sala de aula até chegar aos 57 anos, professor Paulo Bacelar? Precisa ter fechado aí os 25 anos, pelo menos, com o magistério. Se for depois de 25 anos ela tiver outra atividade,
Aí não tem problema, vai somar tudo, vai dividir, mas ela precisa ter pelo menos os 25 anos como professora. Neide, pelo YouTube, quando o filho de agricultor que trabalhava na roça desde criança pode juntar como provas para aposentadoria como agricultor se não tiver os 15 anos completos? Tipo, faltando uns 3 anos para fechar os 15 anos. Quais documentos? Você entendeu a pergunta da Neide? Mas tem que ter os 15 anos. De atividades comprovadas. Se ela só tem 12, tem que ter 15 anos. Ela tem que ter no mínimo um documento lá atrás, de início de prova material, de 15 anos atrás, pelo menos, para poder pedir a aposentadoria dele. Ou seja, professor Paulo Bacelar, não tem essa história de juntar 3 anos e dizer, olha, estão aqui os documentos que comprovam as minhas atividades correspondentes aos 3 anos. Agora pode sim. Com a atividade da família, ele pode utilizar documentos em nome do pai, em nome da mãe, para somar esse tempo dele, como se ele estivesse trabalhando também, ajudando, porque até o STF já decidiu trabalho rural a partir dos 9 anos de idade, já antes dos 12 anos de idade. Então, até como criança, ajudando na roça, a justiça já reconheceu o tempo rural. Que é difícil provar, mas é possível se comprovar que desde a infância a pessoa trabalhava na roça. Arnóbio, em Forquilha, trabalho na prefeitura de Forquilha como vigia, já tenho 35 anos de contribuição e agora, em janeiro, completei 63 anos de idade. Já posso pedir a aposentadoria? Tem notícia boa para o Arnóbio, professor Paulo Bacelar? 63 com 35, né? Vai dar 98, pô, não tem como, é idade mínima. Mas no caso dessa atividade como vigia, ele não carrega nenhuma vantagem, professor Paulo Bacelar? Se ele for vigia, esse tempo de vigia pode ter um acréscimo até 2019, poder transformar esse tempo em especial. Ou se os 35 todos forem vigia, ele já poderia ter direito à aposentadoria por direito adquirido, considerando que já possui 25 anos de contribuição como vigilante antes de 13 de novembro de 2019. Então pode já ter direito adquirido por ter trabalhado como vigilante durante 25 anos. Professor Paulo Bacelar, e nessa condição de vigilante, independente do uso de arma, tem o benefício da aposentadoria especial? O INSS, em regra, reconhece o tempo apenas do vigilante armado. A junta de recursos da Previdência, ela nesse caso, nesse ponto, ela é mais vantajosa, porque reconhece o tempo do vigilante também não armado. E também já está com o tema na Justiça, Luzenor, para ser analisado e julgado pelo STF se o tempo de vigilante não armado vai contar como especial. Mas, como eu disse aqui, a dica. Na via administrativa, no recurso administrativo, o Conselho de Recursos da Previdência já reconhece o tempo do vigilante não armado. Então, não precisa ir para a Justiça nos casos de vigilante. A melhor saída seria buscar o recurso administrativo. Arnóbio, você nos ajudou a fazer este programa de hoje. A resposta dada pelo professor Paulo Bacelar, de forma bem explicativa, é útil na vida de muitos colegas seus que trabalham como vigilantes. Linha direta 085-99273-4353. Kleber Souza, manda a pergunta pelo YouTube. Não diz em que cidade se encontra. Tem uma doença chamada vitiligo. Tem o direito a algum benefício da Previdência Social? Depende da atividade. Se a pessoa trabalha com sol exposto, se ela não pode conter a proteção do corpo. Então depende muito da atividade e do laudo médico que vai atestar se a pessoa está incapaz para trabalhar. Roberta Souza, pelo Instagram. Meu marido sofreu um acidente voltando do trabalho, onde acabou perdendo uma das pernas. Ele pode ter direito à aposentadoria? Pode, depende também da atividade e do laudo médico. Paulo Bacelar, para responder mais perguntas, a dúvida do Ricardo Martins. Qual é a diferença, professor Paulo Bacelar, entre aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição? Hoje não existe mais diferença. A diferença era antes da reforma da Previdência, que a pessoa poderia se aposentar com 35 anos de contribuição, independentemente da idade. Hoje, você precisa ter a idade mínima. Então, hoje não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição pura. Precisa ter a idade mínima também na implantação do benefício, na implementação do benefício. E a regra de cálculo é a mesma. 60% para quem trabalha durante 15 anos a mulher, mais 2% da média de contribuições. 60% da média até 15 anos para a mulher, acrescido 2% do que ultrapassar esses 15 anos. E para o homem,
60% da média de contribuições para o homem que trabalhou até 20 anos de contribuição, que é o mínimo, mais 2% também para o que passar de 20 anos de contribuição do homem. Então, a regra hoje é muito parecida em relação às duas aposentadorias, o cálculo é o mesmo. A Neide nos manda uma pergunta pelo Instagram. Quais fatores podem reduzir ou aumentar o benefício da aposentadoria? Quase o quê? Quais os fatores, professor Paulo Bacelar? O tempo de contribuição ser maior e a média de contribuições também ser maior. A contribuição mensal ser maior durante muito tempo. Então, o que vai acrescentar o valor aí ao seu benefício é o tempo de contribuição maior, que vai dar direito a um percentual maior na hora de calcular a média de contribuições desde julho de 94. José Silva, trabalhei como agricultor durante 40 anos. Para poder pedir minha aposentadoria, é necessário ter registro formal de trabalho para comprovar essa atividade rural? Olha a pergunta do José Silva. A atividade rural ela é comprovada através de provas materiais, de documentos. Documentos que constem a sua profissão como agricultor. Mas também existe o trabalhador rural, o empregado rural, que assinou a carteira, que trabalhou numa roça, trabalhou numa fazenda, e ele é empregado rural. Assinada a carteira, bastou a carteira assinada, já comprova. Para quem não tem carteira assinada, trabalha numa roça com a sua família, plantando, colhendo, vivendo da agricultura ali, tirando o leite dali da sua vaquinha, vendendo o leite nos estaleiros, né, onde se fazem que lá na minha cidade, na minha roça, no interior da minha família, eu lembro muito bem dessa família do meu tio. Meu tio tirava leite da vaca, levava para a desnatadeira fazia o queijo, ele vendia o queijo, levava o leite para o resto, o que sobrava para a fazenda para dar para os animais. Então, é o trabalhador rural que vive com a sua família. Então, ele precisa ter documentos que provem que ele faz essa atividade. Pergunta também nessa mesma área é da Nívia em Barroquinha. Meu pai tem 59 anos de idade, é agricultor e tem várias provas que precisam para aposentadoria rural. Ele recebeu um auxílio-doença no período de 2014 a 2005. Ele quer saber se pode ter algum problema quando for pedir a aposentadoria. Não, o auxílio-doença dele vai servir até como tempo de contribuição para ele poder se aposentar. Linha direta do Jornal Alerta Geral. Mande a sua pergunta, 085 992 73 4353. Ana Cleide em Madalena. Tenho 58 anos de idade, sou funcionária pública, tenho 31 anos de trabalho. Passei 10 meses pelo INSS com auxílio doença. Gostaria de saber quanto tempo falta para eu me aposentar. 58 anos de idade. Ela é do regime geral de previdência. Você passou pelo INSS com auxílio doença. Ela é do regime geral, vai se aposentar com 62 anos de idade. Edileuza, meu esposo tem 53 anos de idade. Caso eu comece a pagar agora, com quantos anos ele vai poder se aposentar? Ou seja, o esposo dela tem 58 anos de idade, pelo que eu entendi, nunca contribuiu para a Previdência Social. E se começar hoje, professor Paulo Bacelar? Vai ter que ter 20 anos de contribuição. Então se aposenta com 78 anos de idade. O que é que ele pode fazer? Aguardar, começar a contribuir agora no Código 1473, como facultativo, 11% do salário mínimo, e quando chegar aos 65 de idade, ele pede o BPC, continua contribuindo até os 78, quando pede aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, tem uma pergunta da Euzenir em Umirim. Sou funcionária pública no cargo de agente de saúde, ASG. ASG é o quê, professor Paulo Bacelar? Agente social... Sou funcionária pública no cargo de ASG, tenho 59 anos de idade, 23 anos de contribuição. E ainda tenho que trabalhar 3 anos para me aposentar? É a pergunta dela. O regime geral do município é de 85 pontos. Mas precisa ver a regra do município, né? Em regra, teria que ter 25 anos de contribuição com 60 anos de idade. Adriano em Fortaleza, tenho 34 anos de carteira assinada e 54 anos de idade. Fui fazer um exame de rotina e acabei sendo diagnosticado com visão monocular. Posso pedir a aposentadoria especial? Não. A visão monocular dá direito à aposentadoria da pessoa com deficiência, que é com 60 anos de idade o homem, 55 anos de idade da mulher, com 15 anos de contribuição no mínimo. Mais uma dúvida, Naldo em Barreira. Tive auxílio doença este ano, ainda tenho o direito de dar entrada no seguro defeso de pescador? Essa pergunta chegou no finalzinho do ano passado, professor Paulo Bacelar.
Tem direito sim, ele tem que ter trabalhado pelo menos 3 meses no ano para poder ter direito ao seguro-defesa. Maria, em Fortaleza, tenho 58 anos de idade, já contribuí 35 anos e hoje sou microempreendedor individual há 8 anos. Já posso pedir a aposentadoria? Ela já tem 15 anos? Eu entendi, professor Paulo Bacelar, que ela já contribuiu 35 anos. Então tem que Não, ter... mas 35 anos e 8 anos, esse cálculo aqui tá errado, professor Paulo Bacelar. Se ela tem 58 anos de idade, aí já contribuí 35. Vamos dizer que são 35 meses. Bom, e hoje sou microempreendedor individual há 8 anos. Quem contribui como MEI só se aposenta por idade. Então, somente com 62 anos de idade para ela se aposentar, mas tem que fechar os 15 anos de contribuição. Cláudio, em Quixadá, tenho 56 anos de idade, 24 anos de contribuição. Tenho direito à aposentadoria parcial ou integral? Não tem aposentadoria parcial integral mais. É aposentadoria. Se fechou o tempo, ele vai somar todas as contribuições, dividir pelo número de contribuições, fazer a média e ter 60% da média até 15 anos a mulher, 60% da média até 20 anos o homem e com 2% a mais do que o passado dos 15 anos na mulher e 2% a mais do que passado dos 20 anos para o homem. Como fez o José Henrique no interior do Maranhão. Sou professor, tenho 61 anos de idade, 32 anos de contribuição. Posso me aposentar com integralidade do benefício? Não, Luciano, vai depender muito da cidade onde ele mora, né? Qual é a regra de contribuição, de aposentadoria que fez ou não a reforma do município onde ele mora. No caso das regras gerais, o professor ele pode se aposentar com 25 anos de contribuição e 65 anos de idade. Se ele já tem mais de 30 de contribuição, ele reduz a idade, ele pode ter 62 de idade. Então teria que ter 30 de contribuição com 62 de idade ou 25 anos com 65 de idade. Elisvando em Cascavel. Sou professor efetivo da rede estadual. Tenho 58 anos de idade e 23 anos de contribuição. Quanto tempo falta para eu me aposentar? O Elisvando foi mais direto aqui nessa informação. 62 de idade com 25 de contribuição. Então tá bem pertinho. Conceição, no município de Marco. Meu marido tem problema no coração. Há alguma possibilidade dele poder receber o auxílio do INSS? Ele é segurado do INSS, ele tem 47 anos de idade. Sim, mas o que... pode concluir. Aí ela diz que ele tem diabetes, coração grande, ele recebe o auxílio determinado pela justiça. Bom, se ele já está recebendo, né, Exato. o auxílio doença, ele já foi reconhecido o problema dele. Agora, o que é que eu posso comentar aqui? Se ele foi para a justiça, por quê? Porque muitas vezes a pessoa dá entrada no benefício sem ter um laudo médico favorável. Então você tem que ter olhar o laudo, ver o que é que o médico está dizendo ali no laudo, se você tem realmente a incapacidade para o trabalho, para poder não precisar ir para a justiça nesse caso. Caso o INSS venha negar, fazer o que ele fez, procurar a justiça para poder reconhecer o direito dele ao benefício. Roger Souza, professor Paulo Bacelar. Após um tempo aposentado, estou com vontade de voltar novamente ao mercado de trabalho. Posso continuar trabalhando após me aposentar? Existe alguma restrição ou impacto financeiro em trabalhar após a aposentadoria? Impacto positivo do ponto de vista financeiro, né, professor Paulo Bacelar? Porque você vai voltar a trabalhar, vai voltar a contribuir também para quem está recebendo benefício, né? Não vai gerar nenhum benefício para ele a contribuição, mas ele pode voltar a trabalhar e vai ter que obrigatoriamente voltar a contribuir. Agora, quais as restrições? Se ele for aposentado por invalidez, ele não pode voltar a trabalhar. E se for aposentado especial, a aposentadoria dele for uma aposentadoria especial, espécie 25, ele não pode voltar a trabalhar numa atividade insalubre. Ele pode voltar a trabalhar, mas em outra atividade diferente daquela que ele se aposentou. E quem é aposentado por invalidez não pode trabalhar de forma nenhuma. Professor Paulo Bacelar, agora um detalhe, por exemplo, se ele voltar a trabalhar, voltar ao mercado de trabalho, ele não terá nenhum desconto sobre a aposentadoria dele para o INSS, mas sim nenhum. Sobre o salário. Sobre a contribuição dele, é como se ele estivesse trabalhando independentemente da aposentadoria dele. Então, Roger Souza, se você está bem, se você está com saúde em dia e está com disposição de voltar a trabalhar e se enquadra nesses critérios citados pelo professor Paulo Bacelar,
Não tenha dúvidas, volte a trabalhar e bote mais um dinheirinho no bolso. Iraildes, em Itapajé. Sou concursada desde 1997. Tenho 54 anos de idade e venho contribuindo desde lá. Ou seja, de 97 para cá, professor Paulo Bacelar. 28 anos. Quando eu vou me aposentar? Somente com 62 de idade. Antônio em Aracoiaba, quem tem 4 hérnias de disco, tem um laudo definitivo, 51 anos de idade, tem direito a uma aposentadoria? Sim, mas aí o laudo médico tem que estar bem fundamentado para mostrar que está incapaz permanentemente para o trabalho. Professor Paulo Bacelar, Natália, em Pentecoste, eu trabalho na agricultura, recebo semente, mas como sou na roça, não dei, fui trabalhar em uma empresa, como não deu para continuar na roça, fui trabalhar em uma empresa por 9 anos, nessa empresa fechou as portas, mas eu nunca deixei de exercer meu trabalho na agricultura, tenho uma deficiência, quando chegar aos meus 55 anos de idade, irei ter direito à aposentadoria? Olha a pergunta, professor Paulo Bacelar, esse tempo que ela esteve trabalhando em uma empresa com carteira assinada, vai impedi-la de, aos 55 anos de idade, receber a aposentadoria como trabalhadora rural. Se esse tempo passou de 4 meses, ela tem que excluir esse tempo da contagem e pode ter 15 anos de atividade rural antes do período que trabalhou de carteira assinada e depois do período que trabalhou de carteira assinada. Se somar os 2 períodos, ela comprovar, ter provas que trabalhou nesses 2 períodos antes e depois do período da carteira, aí ela pode se aposentar com 55 anos. Senão ela vai ter que esperar mais um pouco, ou então pedir aposentadoria híbrida, que é contar o tempo rural com o tempo urbano, mas ela vai ter que ter 62 anos de idade. Antônio Carlos, no interior do Piauí, tenho 60 anos de idade, na minha carteira digital aparece 38 anos de registro, porém, não sei quantos anos de contribuição eu tenho. Como posso saber quanto tempo de contribuição está registrado no INSS? Aí você tem que fazer a simulação pelo site do meu INSS, né? meu.inss.gov.br e buscar, que o sistema vai buscar o que está registrado no CNIS. Mais uma pergunta, Francisco Ézio, em São Benedito. Uma professora com 54 anos de idade e 30 anos de contribuição previdenciária já pode pedir a aposentadoria? 55 anos de idade, com 35 de contribuição, ela se aposenta. Então está bem pertinho, professor Paulo Bacelar. John Will, em Canindé, queria saber se tenho 51 anos de idade e 25 anos de contribuição. Qual o tempo agora para eu conseguir minha aposentadoria? 51 anos de idade, 25 anos de contribuição. Aí é regime regime geral de previdência, regra geral, 65 anos de idade, não tem como. Janiele, em São Luís do Curu, tenho um BPC, meu filho arranjou um emprego, posso perder meu benefício, professor Paulo Bacelar? Ele tem um BPC e o filho arranjou um emprego? Exatamente. Se o filho for solteiro e morar na mesma casa, é possível que faça a revisão do benefício para analisar a nova renda familiar. Neste caso, professor Paulo Bacelar, só para esclarecer mais, para deixar mais tranquilidade a nosso ouvinte, se o filho ganha um salário mínimo e dentro de casa são 3 pessoas, a mãe, esse filho e o outro filho, ou 2 filhos, como é que é essa soma, como é que é essa divisão? Já passa de 1/4 do salário mínimo, né? Tem que ter pelo menos uma pessoa recebendo salário mínimo e ter 5 pessoas no grupo familiar para poder ser menor do que 1/4 do salário mínimo. Luiz Alberto, em Maracanaú, faço 65 anos de idade em abril, tenho 22 anos de contribuição, mas hoje sou MEI e estou pagando um parcelamento em atraso das parcelas do ano passado. Isso pode prejudicar a minha aposentadoria no mês de abril? De jeito nenhum, né, professor Paulo Bacelar? Não, deu para entender? Deu, porque ele já tem 65 anos de idade em abril, terá, e 22 anos de contribuição. 22 não. Se ele precisasse desse tempo que ele está pagando em parcelamento, aí teria problema. Mas ele já tendo mais de 15 anos fechado, não tem problema nenhum. Cláudia Maria Gonçalves, na cidade do Crato, dei entrada no pedido do benefício em outubro, já são mais de 3 meses sem resposta e o pedido continua em análise. Isso é normal, professor Paulo Bacelar? Não, em outubro não, né? Já passou aí do prazo máximo, né? De 90 dias. Então ela pode entrar com ação na justiça. Lourdes, em Tejuçuoca, sou agricultor há 20 anos, completo 40 anos e hoje trabalho de contrato, não sei até quando. Isso atrapalha minha aposentadoria como agricultora? Trabalhando de contrato é incompatível, né, professor Paulo Bacelar? Ela não é segurada especial. A segurada especial ela tem que estar exclusivamente trabalhando na atividade rural. O Elton Souza, em Fortaleza, eu tenho uma ação na justiça para requerer o benefício por incapacidade. Vou atualizar o cadastro único. Se eu colocar a minha mãe no meu cadastro, eu vou perder o Bolsa Família? Ela é aposentada por idade, ou seja, ela é aposentada.
Olha, ela tem que colocar as pessoas que moram na mesma casa. Então, se a mãe mora na mesma casa, ela tem que entrar no CAD único da mesma família. Mais perguntas que chegam ao nosso Jornal Alerta Geral e você pode encaminhar a sua dúvida para o 085 99273 4353. Cláudia em Icó, tenho 55 anos de idade, 28 anos de contribuição, sou funcionária estatutária. Gostaria de saber com quantos anos irei me aposentar. Ela é funcionária do município de Icó. É isso? Então, as regras, se forem as regras gerais, ela tem que ter as mesmas condições da aposentadoria geral. O que muda da aposentadoria do regime geral? O que muda aí, se foi feita a reforma na prefeitura de Icó, é as regras de pontuação, que às vezes varia de acordo com o município. Mas, em regra, ela tem que ter 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Marciana, em Santa Quitéria, gostaria de saber como minha sogra pode fazer o pedido para dar baixa no sindicato que ela contribui há 25 anos. É altíssimo o valor e quando ela for pedir a aposentadoria, ela tem todas as provas como agricultora, ou seja, professor Paulo Bacelar, a sogra da Marciana pode pedir a aposentadoria como trabalhadora rural aos 55 anos de idade, desde que tenha 15 anos de efetiva atividade rural. Neste caso, a contribuição para o sindicato não acrescenta nada do ponto de vista de provas. Porque antigamente, há uns anos atrás, até 2019, a pessoa até ficava refém do sindicato, porque o sindicato tinha que fazer uma declaração rural. Então, quando a pessoa ia para o sindicato fazer a declaração rural, o sindicato pedia para fazer as contribuições do período que estava em atraso, né? Mas hoje não, se ela estiver em atraso ou ela não quiser mais ser sindicalizada, basta que ela pare de contribuir e ela própria vai fazer uma declaração. Ela não precisa mais do sindicato para dar entrada no benefício e nem para fazer a declaração rural. Mais uma dúvida agora do Pedro Magalhães em Granja. Neste ano eu completo 30 anos de contribuição e 62 anos de idade. Já posso me aposentar com salário integral? 62 de idade? 62 anos de idade e 30 anos no magistério, professor Paulo Bacelar. Então tá tudo redondo. Então, se ela Ele, o Pedro Magalhães. já pode pedir aposentadoria, já tem as condições e vai ser pela integralidade, porque ela é anterior de 2003. Professor Paulo Bacelar, quero que você acompanhe com detalhes essa exposição aqui do Mário, nosso ouvinte no interior de São Paulo. Ele diz o seguinte: minha mãe já tem 65 anos de idade. Ela nunca trabalhou com carteira assinada e sempre atuou como do lar. Ela tentou a aposentadoria rural, mas não tem tempo algum de contribuição. O único caminho seria, professor Paulo Bacelar, o BPC. Aí ele continua: já o meu pai sempre trabalhou como comerciante e era MEI. Ele atualmente recebe um BPC, mas ele poderia se aposentar, professor Paulo Bacelar, com as contribuições recolhidas por meio da condição de microempreendedor individual? Duas perguntas. Se o pai dela já contribuiu um período e ainda não fechou os 15 anos, ele pediu o BPC, ele pode continuar contribuindo agora como facultativo, naquele código 1473 que a gente já falou, e fechar os 15 anos ele pedir a aposentadoria. Ele troca o BPC pela aposentadoria, mas ele precisa complementar esses 15 anos. No caso dela, se ela nunca provou atividade rural durante 15 anos e hoje já tiver 65 de idade, ela teria a única meio aí buscar também o BPC. Agora, se ela tiver provas, mas o INSS não reconheceu, ela teria ainda que ir para a justiça para reconhecer o tempo rural dela. Se ela não fez isso ainda, seria um caminho para ela ir buscar na justiça o reconhecimento da atividade rural. Mas ela tendo 65 anos, ela já pode pedir o BPC e ao mesmo tempo fazer essa ação judicial de busca desse período. A pergunta do Mário me deixou outra dúvida, professor Paulo Bacelar. Pai e mãe, neste caso, os pais do Mário poderiam acumular o BPC? Poderiam acumular o BPC na mesma casa, BPC idoso, e também poderiam aí ter, caso ele venha a ter direito a uma aposentadoria, ou ela tenha o direito a uma aposentadoria, eles sendo maiores de que 65 anos de idade, esse benefício será excluído da renda familiar para o cálculo do BPC. Então ela poderia ser aposentada e ele ter o BPC ou vice-versa. Raimundo Café em Canindé.
Dei entrada no pedido de aposentadoria urbana em 2023. O pedido foi negado pelo INSS, entrei com recurso administrativo e o mesmo foi julgado pela primeira turma da 10ª Junta do Conselho em Niterói. Foi dado provimento em 29 de outubro de 2024, por unanimidade pela citada junta, mas infelizmente até essa data, ou seja, 8 de março, professor Paulo Bacelar, diz no meu INSS que está em análise, que devo fazer, até porque já se passaram 4 meses do resultado do acordo. Entendeu aí, professor Paulo? O acordo, a às vezes, Justiça mandou para o INSS já definindo a implantação. Não foi a Justiça, não. Sim. Foi a Junta de Recursos. Administrativo, né, pelo INSS. Existem esses problemas. Então a gente tem que fazer o seguinte: entrar com mandado de segurança contra o INSS para que o INSS implante aquele recurso que foi julgado procedente para eles. Mais uma pergunta agora de Sobral. Giovanni, sou caminhoneiro, tenho a carteira assinada como motorista carreteiro. O que fazer para ter a minha aposentadoria pelo teto? Tenho periculosidade há 10 anos. Quem trabalha como motorista tem tempo especial? Ele diz que tem 46 anos de idade. Mas hoje não tem mais tempo especial por ser motorista. Tem que saber se ele trabalha com carga explosiva. É para saber se teria direito a ter um acréscimo aí, considerando o tempo especial dele. Agora, ele vai se aposentar com 65 anos de idade e com 35 anos de contribuição, se ele já tiver, ou no mínimo 15 anos de contribuição para ter direito à aposentadoria. Agora, como é que eu faço para me aposentar no teto? Aí vai depender do tempo de contribuição dele, que é 100% da média. Quer dizer, a aposentadoria integral hoje, eu posso chamar de aposentadoria integral, aquela que tem 100% da média de contribuições de julho de 94, somente quando a pessoa contribui com 40 anos de contribuição, o homem. Então, para que o homem se aposente integralmente, o que é integralmente? É com 100% da média de todo o período contributivo, o homem precisa contribuir 40 anos. E a mulher precisa ter 35 anos de contribuição para ela se aposentar com 100% da média, que aí seria a aposentadoria integral. Não é a aposentadoria no teto, mas é a aposentadoria máxima que ela poderia ter durante todo o tempo que ela contribuiu. Encerramos o nosso bate-papo com o professor e advogado Paulo Bacelar nesta manhã, num bom café da manhã com você, ouvinte internauta, e a você, Giovanni, saúde, porque com 46 anos de idade, pelas regras citadas pelo professor Paulo Bacelar, você precisa chegar aos 65 anos de idade para contribuir para a Previdência Social. Continue cruzando as estradas do Ceará, do Brasil, e nos ouvindo pelas emissoras que retransmitem o jornal Alerta Geral. A você, ouvinte internauta, você, professor Paulo Bacelar, um bom final de semana, o nosso grande abraço. Obrigado, Luziano. Até o próximo sábado, se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez juntos.